Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Flávio Rocha, ele que é cientista social pela Universidade de São Paulo e doutor em ciências políticas, também pela USP. Tudo bom, Flávio? Bom dia, boa tarde, aliás, melhor falando. Queria repercutir com você esse avanço das tropas do Talibã no Afeganistão. Como é que o mundo pode ler essa ação e o que isso representa, se a gente pode rever cenas de terrorismo a partir de então, com essa ação do avanço do Talibã. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Sim. Então vamos lá, boa pergunta. Com esse avanço do Talibã, as questões elas estão no ar, né? De concreto que nós podemos observar é o seguinte: uma derrota, né, na política externa dos Estados Unidos, uma política externa de 20 anos, né, desenhada para a região, né, cujo objetivo era não só derrotar o Talibã, mas também remoldar a toda a sociedade do Afeganistão, né, um tipo de sociedade que parecesse uma sociedade, digamos assim, ocidental, do agrado dos Estados Unidos e seus aliados. Isso daí não aconteceu, não vai acontecer. E sim, existe essa possibilidade. Agora, é lógico, isso tudo vai depender de como o Talibã vai se comportar nos próximos anos, né? Então, a gente tem que levar em consideração que o Talibã de hoje não é o Talibã de 20 anos atrás, né? O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que o Talibã é o defensor da democracia, da liberdade dos povos, não é isso. Todos os temores que todas as instituições de direitos humanos têm com o Talibã são fundamentados, né? Isso está para lá de documentado. Mas o que nós temos observado é que depois de 20 anos nós temos uma outra configuração geopolítica no mundo e na região. Então, uma coisa que chama muita atenção é que hoje a China, muito rapidamente, já reconheceu o Talibã como o governo oficial do país. Então, a gente pode esperar que a China e outros países da região tentem agir, tentem executar uma influência dentro do Talibã, dentro do novo governo afegão, no sentido de estabilizar o país, ou seja, tentar negociações comerciais, negociações políticas para fazer isso. Agora, se eles vão conseguir esse tipo de coisa, isso é uma questão que está em aberto ainda. A gente vai precisar esperar os próximos meses, os próximos anos. Não está claro ainda, por exemplo, se o Talibã, né, que avançou muito rápido, se o Talibã ele vai conseguir negociar uma estabilização com todas as facções que existem no Afeganistão. Flávio, o povo afegão não parece muito querendo esperar muito para saber que Talibã é esse. A gente viu cenas de fuga em massa dos aeroportos, algumas cenas lamentáveis das pessoas caindo do avião, querendo fugir ali do país, desde a chegada do Talibã a Cabul, a capital do país. Como é que você acha essa reação do povo? Tem muito dessa memória aqui do regime do que o Talibã representou, de controle, de terrorismo, de risco à sociedade afegã? Sim, isso é verdade. Olha, os mais velhos vão ver. Eu estava comentando com alguns colegas, né, da universidade, os mais velhos, né, que tem na faixa de 50 anos, que é o meu caso, é um déjà vu, né? Então a gente já viu essas cenas relacionadas ao Afeganistão desde o final dos anos 80, né, com a retirada da União Soviética, depois com a guerra civil no Afeganistão, depois com a chegada do Talibã, finalmente com a chegada dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então, é um déjà vu. E é sempre o tipo de... Quem paga, no final das contas, o preço mais alto é a sociedade civil, né? São os mais fracos, dito de uma maneira mais clara. Então, essas cenas aí devem continuar a ser repetidas, porque o temor tem a ver com essa memória histórica, né? Então, a situação no Afeganistão é uma situação muito fluida. As pessoas, né, homens, principalmente as mulheres, não sabem o que esperar de fato desse governo do Talibã que está se instalando agora. Então, por exemplo, todos aqueles que por N razões, por exemplo, sobrevivência, né, que é a razão mais básica, ou seja, necessidade de alimentar a sua família, que trabalharam com as forças dos Estados Unidos e da OTAN naquela região, como, por exemplo, intérpretes, seguramente podem ser alvos do Talibã. Então, essas cenas, né, por exemplo, das pessoas se aglomerando no aeroporto, essas cenas horríveis, né, das pessoas caindo do avião, elas podem se repetir. Inclusive, há analistas, há jornalistas, né, da imprensa internacional que estão levantando a seguinte hipótese, né, dependendo dos acordos que estão sendo feitos nos bastidores,
Caso o governo Biden não consiga fazer aquela ponte, né, necessária para evacuar todo mundo que precisa ser evacuado, perigas, né, o Talibã simplesmente fechar e tomar o aeroporto, e aí os Estados Unidos e os países, né, que são seus aliados que o apoiam vão ter um tremendo problema nas mãos, ou seja, não só vão ter o problema de ter tido que ceder o espaço para o Talibã, mas vão ter também um problema parecido com o caso dos reféns do Irã, né, depois da Revolução Irânica em 79, só que muito ampliado, porque você vai ter muitas pessoas que colaboraram com os Estados Unidos, que são, no caso, cidadãos afegãos, e você também vai ter um pessoal diplomático, gente da imprensa, que vai estar preso no aeroporto e vai ser mantida como refém, pode ser mantida como refém por esses afegãos, né? Então, quem acompanha a imprensa internacional está vendo que, por exemplo, os diplomatas da Rússia e do Paquistão estão sendo muito ativos na região, diplomatas da Alemanha e da Grã-Bretanha estão sendo muito ativos no sentido de tentar resgatar o maior número possível de pessoas antes que essa coisa fuja do controle. A gente está conversando com o Flávio Rocha, ele que é doutor em ciência política e professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC. Flávio, a gente falou dessa fuga dos afegãos e um ponto que me lembra muito é quando há 2, 3 anos teve aquela fuga também de vários refugiados da Síria. E a gente viu vários episódios na Europa do recebimento desses refugiados, negando a abertura para eles nos países. Foi uma crise que gerada inclusive na Europa em relação a isso. É possível a gente ver cenas parecidas com agora a chegada do povo afegão em massa, fugindo do Talibã? Como é que o mundo está para receber esses afegãos, se a Europa está com essas fronteiras mais flexíveis depois de tudo que aconteceu com os refugiados sírios? Olha, isso é uma possibilidade sim, tá? A especulação sobre isso é muito forte, né? Eu queria lembrar que antes da guerra civil na Síria, o maior número de pessoas deslocadas no mundo era justamente do Afeganistão, por conta da invasão dos Estados Unidos para derrubar o Talibã e para destruir a célula local da Al-Qaeda entre 2001 e 2003. Aí veio a Guerra Civil Síria e aí os sírios, né, se tornaram o povo, né, enfim, o maior fonte de refugiados do mundo. Mas o Afeganistão provavelmente é a segunda ou a terceira maior fonte. É possível que isso volte a acontecer, os números voltem a ficar, digamos assim, fora de controle. E aí, no caso, os primeiros países que vão sentir o fluxo de refugiados são os países fronteiriços. O primeiro país que seguramente vai sentir isso é o Paquistão. O Paquistão já tem essa tradição, até por conta, né, dos laços étnicos, né, dos grupos ali que habitam entre o Paquistão e o Afeganistão, de receber, né, centenas de milhares ou milhões, né, de refugiados, né. O mesmo vai acontecer com alguns países ali da Ásia Central que fazem fronteira com o Paquistão. Também vai acontecer isso com o Irã. E pode acontecer, né, o fato, né, isso é uma questão que impactou na Europa, que esses países abrirem as fronteiras para que esses refugiados afegãos atravessem essas fronteiras e terminem desembarcando na Europa, cruzando a fronteira desses países, cruzando a fronteira da Turquia e desembarcando ali pela Grécia, né? Pode acontecer. Como a Europa vai reagir? Isso é uma coisa que também nós vamos ter que esperar para ver, né? A gente teve, né, na última crise, nós tivemos desde de uma reação que foi mais humanitária, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha com a Angela Merkel, né, até reações que foram muito ruins, para ser, digamos assim, mais diplomático, que foi o caso, por exemplo, ali da Hungria, né? Que foram internar as pessoas em campo, simplesmente empurrar as pessoas de volta. Existe, né, digamos assim, um passivo muito ruim de receber refugiados hoje ali na Espanha, na Itália. Então, assim, vamos ter que esperar para ver se o nosso exemplo dos 3 anos é alguma coisa. Então, a gente deve ter alguns casos, poucos, né, de alguma recepção mais ou menos positiva, né, minimamente humanitária, mas a gente deve ver aí a propagação de vários campos de refugiados, né, onde infelizmente essas pessoas vão estar relegadas assim ao pouco de ajuda que o sistema internacional, o ONU, algumas organizações governamentais, algumas organizações dentro desses países se dispuserem a dar. Realmente é um perigo, né? De novo, quem sempre sofre são as pessoas, são os cidadãos, são aqueles que são desprovidos de poder, né? Então a gente tem sim um desastre humanitário se desenhando no horizonte.
Agora falando um pouco, Flávio, sobre o presidente americano, o Joe Biden. Até então ele vinha em céu de brigadeiro, tinha herdado um governo de Trump com muito problema. Foi o cara que trouxe a vacina, abriu as fronteiras, então começou a vacinar rapidamente a população americana, tirando aqueles que não queriam. E agora ele enfrenta essa questão relacionada ao Talibã. Eu estava vendo, inclusive, que o George Bush, que foi quem iniciou a guerra, né, depois do 11 de setembro contra o Afeganistão, contra o Talibã, ele, inclusive, já se pronunciou e falou que era de partir o coração ver o retorno do Talibã ao Afeganistão. Como é que você vê essa posição? O Biden sofre sua primeira derrota no cenário internacional, isso pode afetar, marcar o mandato dele, afetar esse início de mandato? Como é que você analisa em relação ao recém-eleito presidente americano? Olha, eu não digo que o Biden sofre a primeira derrota, ele colhe uma derrota que, na verdade, é uma derrota da estrutura da política externa dos Estados Unidos desde o 11 de setembro, né? É uma derrota cantada ao longo de... É uma derrota que é o resultado de 20 anos da política externa e de segurança dos Estados Unidos da América para o Iraque e para o Afeganistão nesses 20 anos. Eles conseguiram objetivamente uma coisa que foi eliminar a ameaça de novos atentados da Al-Qaeda no território estadunidense. Mas eles não conseguiram transformar o mapa geopolítico do Grande Oriente Médio, instalando no Iraque e no Afeganistão governos que fossem alinhados não só geopoliticamente, mas alinhados ideologicamente, alinhados economicamente, com Washington e com os aliados de Washington, especialmente os aliados da OTAN. Então, assim, o que acontece com o Biden? O Biden, na verdade, ele é o coroamento disso. Digamos assim, o abacaxi, a bomba estourou, né, no colo dele. Mas eu chamo a atenção para o fato de que já havia uma reversão da política externa dos Estados Unidos a partir de 2008 e 2010. O governo Obama já estava dando os primeiros passos para começar a retirar as forças dos Estados Unidos do Iraque e do Afeganistão já nesse momento. Por quê? Primeiro efeito imediato, a crise econômica, né, que impactou as finanças dos Estados Unidos, mas havia uma outra consideração de natureza geopolítica. O terrorismo já não era mais aquela grande ameaça, e no Ocidente, no horizonte despontava o quê? A grande ameaça mesmo, que é a ameaça tradicional, que é a ameaça geopolítica, que é a ascensão e consolidação da China em dobradinha com a Rússia, né? E a China é uma ameaça muito mais ativa do que foi a União Soviética na sua existência e depois a Rússia. Ou seja, a China é uma ameaça estratégica e uma ameaça econômica, porque a China é fortemente presente nos mercados mundiais e inclusive dentro do mercado americano. Então, a partir de 2008 e 2010, já existe um giro dos Estados Unidos no sentido de começar a privilegiar uma geopolítica, uma política externa e uma política de defesa, no sentido de começar a lidar com a China. Então, nesse sentido, diminuir a presença de áreas que não são mais tão prioritárias assim. E aí entra o Afeganistão. O Biden vai ser vendido como uma derrota dele? Seguramente, elementos da oposição dos Estados Unidos, especialmente os republicanos ali em torno do Bush, mas assim, os republicanos que estão interessados no jogo político no sentido de enfraquecer seus rivais democratas, eu não tenho a mínima dúvida que eles vão fazer isso. Vão esquecer que foram eles, sob o governo Bush, que invadiram o Afeganistão, vão esquecer que foram eles, sob o governo Reagan, que fortaleceram os mujahedin, que cevaram, por exemplo, Bin Laden, e depois isso lá na frente vai se transmutar no Talibã, que não era a mesma coisa, mas enfim, tem uma influência. E vão atacar, vão usar isso como uma maneira de enfraquecer o Biden na sua política doméstica, né? Então, assim, eu digo que não é tanto a derrota do Biden. Os republicanos vão vender isso como a derrota do Biden, tá? Mas antes de mais nada, uma derrota da política externa e da grande estratégia dos Estados Unidos para a região. Agora, de novo, é uma derrota porque eles conceberam a vitória como, a gente vai lá, derrota militarmente e remodela o país de alto a baixo. Fazemos com o Afeganistão o que nós fizemos com a Alemanha e Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Só que isso não aconteceu, as condições históricas eram completamente diferentes, a sociedade afegã era completamente diferente daquilo que existia na Alemanha e no Japão no final ali em 1945. Então, eu avalio assim, antes uma derrota dos Estados Unidos
do que uma derrota do Biden. Ele só colhe, né, o final desse processo. A gente está conversando com o Flávio Rocha, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Flávio, uma última pergunta, nosso tempo já está quase esgotando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que você chegou a citar, né? O governo Reagan foi responsável, inclusive, por fornecer armas e treinar essa célula que viria a se transformar no Talibã. Então, os próprios americanos, na luta contra a União Soviética, acabaram, de alguma forma, ajudando a formar essa célula que viria a se transformar no Talibã. O quanto isso representa para os americanos em termos dessa relação, né, de influência no mundo e coisas que acabaram se voltando contra eles. A gente tem tantos exemplos durante a Guerra Fria de células que depois se tornaram células contrárias aos americanos. E agora a gente vê o exemplo, como você citou, da China, nessa relação de reconhecer o Talibã. Como é que essas grandes potências acabam fornecendo esses poderios a células menores, e isso também acaba se voltando num contexto mais à frente? Essas são as consequências imprevistas, né? É aquela coisa, você sabe como começa, mas não sabe como termina. O que acontece? O governo Reagan, ele tinha como o horizonte dos Estados Unidos no governo Reagan era bater a União Soviética, fazer com que a União Soviética não só se contivesse na sua esfera de influência, mas era a política do rollback. Era não só conter, mas fazer com que a União Soviética voltasse, né, regredisse dentro dos postos que ela tinha conquistado. E ali, digamos assim, um dos lugares mais fáceis, entre aspas, era justamente o Afeganistão. Então, dito de uma maneira muito sintética, né, houve um plano no sentido de transformar o Afeganistão no Vietnã dos soviéticos. E aí houve toda uma articulação com outros atores do Oriente Médio, como o Paquistão, como o Egito, o próprio Israel, no sentido de ajudar a treinar essas células da resistência afegã, e nisso entra o Bin Laden, por exemplo, né, contra a União Soviética. Quando a União Soviética vai embora, e já não era mais o governo Reagan, já era a transição para o governo do Bush, o Bush pai, né, não o Bush do 11 de setembro, esse governo ele abandona o Afeganistão, né, já não é mais estrategicamente interessante. E aí, depois, entra o Afeganistão num processo de guerra civil, e aí sim é que surge o Talibã. O Talibã necessariamente não foi ajudado pelos Estados Unidos ali naquele momento contra a União Soviética. É lógico, ele surge disso, né, tem toda uma história de como ele surgiu. Parte dele, sim, veio desse pessoal que foi treinado, né? Inclusive o fundador dele, que é o Mullah Omar, ele foi genro do Bin Laden. E depois ele se consolida nos anos 90, ele meio que estabiliza a ferro, fogo e sangue o Afeganistão, e ele se torna, né, digamos assim, um safe haven, né, uma espécie de paraíso para a Al-Qaeda depois, e aí assim a Al-Qaeda vai fazer os atentados. Olha, isso daí acontece várias vezes. Os Estados Unidos têm, digamos assim, uma tradição, né, de treinar células que depois se voltam contra eles, né? Aconteceu, por exemplo, no Panamá, né? Treinou ali, instrumentalizou um governo anticomunista, e depois esse governo anticomunista, esqueci o nome agora do presidente, traficava drogas para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos, no governo Bush pai, ajudou a derrubar esse governo. Então, assim, é um tipo de coisa que são as consequências não previstas, né? Então, assim, eu digo que os Estados Unidos, eles são meio que craques nesse negócio, né? Mas se a gente for pensar em União Soviética, depois a Rússia, também existem esses problemas. Se isso vai acontecer com a China, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a China, digamos assim, dentro dessa questão da competição global, a China é meio que neófita, ela está chegando agora nisso, né? Então, a China, nos últimos 20, 30 anos, ela não teve competindo globalmente com os Estados Unidos, ela está competindo agora. Se ela vai fazer isso, é uma coisa que nós vamos ter que aguardar. Regionalmente ela está fazendo, tá? Regionalmente ela não tem interesse nenhum em que o Afeganistão, que faz fronteira com ela, de repente se desestabilize e forneça uma base, por exemplo, para que o descontentamento, ou células terroristas, né, na sua população muçulmana no Xinjiang, né, tenham ali uma base de apoio para fazer atentados terroristas dentro do território chinês. Então, ela é muito pragmática, ela não quer saber de direitos humanos, ela vai simplesmente, olha, vai estabilizar, vamos negociar com eles e vamos ver se isso dá certo. Se isso vai funcionar, nós vamos ter que esperar para ver. Qualquer projeção agora é um exercício de futurologia. A gente projeta, mas a gente não tem certeza, não. É o Manuel Noriega, né, o ditador do Panamá. Isso, é o Noriega, bem lembrado.
Flávio, agradeço bastante a conversa, obrigado pelos esclarecimentos, por ajudar a gente a lançar luz nessa questão complicada do Oriente Médio, do Afeganistão, e como isso repercute no mapa geopolítico do mundo. Muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Valeu, Flávio, obrigado.